Olá, eu sou o professor Mesquita. Vamos iniciar mais uma aula onde vamos falar sobre a diferença entre cópia, instância e referência ao clonar objetos no 3ds Max. Eu criei aqui uma cena onde eu tenho aqui em azul a cópia, instância em verde e a referência em amarelo. E na tela aqui nós temos apenas um box, na qual eu criei ele com uma largura de 10, comprimento 50 e altura de 10 centímetros. E depois só fiz uma cópia de cada um deles. Nesse primeiro, que é a cópia, eu coloquei o modificador e agora eu vou alterar esse modificador. Vocês vão ver que na cópia, os que são cópia, ele não vai alterar nada que eu fizer nesse aqui. As suas cópias ou seus clones vão ser alterados. Então, se eu vier aqui no comando do Bend alterar, vejo que os outros não são alterados. Vou pegar esse aqui. Então, cada um vai ter o seu próprio modificador e vão trabalhar separadamente. Agora aqui eu tenho um outro objeto aqui, que é o box, mas eu apliquei 3 modificadores. O que acontece na instância? Quando eu estou com a instância, se eu altero um objeto, todos os seus clones vão ser alterados. Então, se eu alterar esse modificador, vejo que todas as outras instâncias ou clones estão alterados. Se eu alterar o segundo modificador, também vão ter o mesmo resultado. Se eu pegar um dos clones e alterar, por exemplo, vou alterar aqui a opção do Bend, que é para entortar o nosso objeto. Vejo que ele está aumentando ali e diminuindo todos eles, mesmo quando eu mexo num clone. Agora ele vai ver a referência. O que acontece? Eu tenho aqui o modificador Noise e o Bend, que é o nosso objeto principal. No caso aqui nós estamos usando a referência. Eu vou aproximar um pouquinho mais o zoom. Com essa opção de referência, o que acontece? Quando nós aplicamos um modificador no nosso objeto principal, onde foi gerado os clones, vai ser alterado em todos eles. Como, por exemplo, esse aqui, que é o ruído noise. Eu vou diminuir aqui e vejam que todos estão alterando, ou seja, seus clones. Se eu alterar o segundo modificador, também estou alterando seus clones. Muito bem. Mas agora eu tenho a grande diferença entre referência e cópia. Nesse aqui eu apliquei um outro modificador. Vejo que ele está separado com uma linha. Significa que esse modificador pertence somente a esse clone. Se eu alterar ele, somente esse clone vai ser alterado. Ele não vai influenciar o demais, como acontece na instância. Nesse terceiro objeto, eu tenho aqui um outro modificador. E esse modificador alterou somente esse objeto. Mas o Noise e esse Bend que eu usei no principal, que é onde foi gerado os clones, pode ser alterado. Então, se eu for aqui alterar no principal, eu estou alterando os demais clones. E no terceiro, eu coloquei outro modificador, que esse modificador pertence só a esse objeto. Essa é a grande diferença entre instância e referência. Quando eu altero um modificador do objeto principal, que deu origem às clones, todos são compartilhados. E isso é demonstrado através dessa barra, dizendo que esses dois modificadores estão sendo compartilhados, que está no nosso objeto principal. Ok? Maravilha? Então nós finalizamos aqui nossa pequena aulinha para entendermos a diferença entre cópia, instância e referência no 3ds Max quando clonamos o objeto. Maravilha então! Até a próxima aula!